Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 6 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, os versículos de 30 a 34. Jesus viu a numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensiná-las. Os 12 apóstolos estão voltando da sua primeira missão, felizes e cansados, desejosos de contar. O primeiro pensamento de Jesus é conceder um descanso para eles. Mas isso fica somente no desejo, porque no lugar do retiro encontraram uma multidão imensa, a corrida a pé de todos os lugares. Uma multidão sedenta e desnorteada, como um rebanho sem pastor. E o retiro acaba logo, a missão recomeça. A compaixão nos impele a trabalhar sem descanso e a passar as nossas noites em oração, não os nossos dias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Os apóstolos se reuniram junto de Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse-lhes: Vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha nem tempo para comer. Fora então de barco para um lugar deserto a sós. Muitos os viram partir e perceberam a intenção. Saíram então de todas as cidades e a pé correram à frente e chegaram lá antes deles. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O retiro de Jesus e de seus discípulos acaba antes de começar. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Nunca cansaremos de contemplar e meditar sobre essa atitude missionária de Jesus e de seus discípulos, que não conhecem descanso. O evangelizador sabe que ele não tem mais tempo. Seu tempo pertence ao povo e a Deus. O evangelizador sabe que não pode exigir muita privacidade, porque tem que andar pela Palestina toda, pelo mundo afora, por 3 anos ou mais, sem parar. O evangelizador sabe que não pertence mais a si mesmo, mas é impelido pela compaixão pelas ovelhas, abandonadas e desnorteadas. O motor da missão é a compaixão. Sempre é difícil sair de si mesmo, do próprio comodismo. Somente uma pessoa que muito ama consegue vencer as cordas que o amarram à sua vidinha cômoda. Somente uma pessoa que se deixa tocar, ainda mais chocar pelos pobres, será capaz de fazer algo para eles. Somente uma pessoa que tem muita compaixão, muita empatia, uma pessoa que se deixa compenetrar pelo desespero dos irmãos, saberá fazer uma boa evangelização. As palavras e os milagres de Jesus nascem dessa compaixão. O bom missionário sabe olhar com profundidade ao seu redor, sofrer com quem sofre, passar necessidade com quem passa necessidade. Somente dessa identificação com os sofredores nasce a missão.
diz o documento de Aparecida, convidando-nos a ser todos discípulos missionários. Aparecida número 467. Diante de nós estão rostos sofredores que doem em nós. Primeiro, pessoas que vivem nas ruas das grandes cidades. Nas grandes cidades é cada vez maior o número das pessoas que vivem na rua. Requerem da Igreja cuidado especial, atenção e trabalho de promoção humana, de tal modo que, enquanto se proporciona a elas a ajuda no necessário para a vida, sejam também incluídas em projetos de participação e promoção nos quais elas próprias sejam sujeitos à sua reinserção social. A opção preferencial pelos pobres nos impulsiona, como discípulos e missionários de Jesus, a procurar caminhos novos e criativos, a fim de responder a outros efeitos da pobreza. A situação precária e a violência familiar, com frequência, obrigam muitos meninos e meninas a procurarem recursos econômicos na rua para sua sobrevivência pessoal e familiar, expondo-se também a graves riscos morais e humanos. A realidade da pobreza material e moral toca todos os países e todos nós. Irmãos, o discípulo missionário sente o seu coração doer pelo flagelo das pobrezas escravas que estão ao redor dele e luta com todas as suas forças, começando a dar o melhor que ele tem: Jesus, a extraordinária mensagem libertadora do Santo Evangelho. Tente olhar um pouco ao seu redor. Quem são essas multidões famintas, perdidas, desnorteadas, sozinhas, sofridas, que perambulam nesse mundo sem rumo e sem sentido? Reflita um pouco, porque é essas multidões que Jesus te envia. Agora reflita. Você sente dor no teu coração por eles? Você está deixando eles entrarem no seu coração? Um padre, nosso amigo, Padre Júlio, que dedicou a vida para o povo de rua, recebeu certo dia uma ligação de uma mulher, bem de vida, que se deparou com um mendigo na porta da sua casa e ligou para Padre Júlio dizendo assim: "Oh, Padre, apareceu um mendigo aqui. Para onde eu posso encaminhá-lo?" Padre Júlio esperou um pouco e, entendendo bem o que esta senhora falava, respondeu assim: "Senhora, o encaminhe para o seu coração." Deixamos você imaginar como essa pessoa ficou. Sempre pensamos que sejam os outros a ter que resolver as coisas. Mas o que você acha que Jesus está pedindo a você diante da tragédia de seus pobres?
E agora vamos reler este Evangelho, depois de ter meditado e ter entendido quem são as multidões no dia de hoje. Os apóstolos se reuniram junto de Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse-lhes: Vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha nem tempo para comer. Fora então de barco para um lugar deserto a sós. Muitos os viram partir e perceberam a intenção. Saíram então de todas as cidades e a pé correram à frente e chegaram lá antes deles. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Escolhemos agora um propósito que guie o nosso dia. Vamos pensar como concretamente, hora por hora, nesse dia podemos colocar em prática o nosso propósito. E agora vamos cantar juntos este canto final, para que a vontade de Deus possa se imprimir nos nossos corações sempre mais. Paz e alegria a todos. Deixe os pequenos entrarem no seu coração. Paz e alegria a todos. Espero um novo amanhecer a cada pôr do sol, trazendo outra vez a esperança em mim de ver a vida brilhar nos olhos.